Então eu falo assim, eu esqueci do segundo exemplo. Eu falei two extra examples. Pode voltar, Amber? What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. Ó, que doido esse tema. Hoje a gente vai falar sobre essas preposições que são os fantasmas do aprendizado de inglês. On, in, at. Essas três preposições são usadas para várias coisas. Porém, hoje o foco vai ser tempo em geral. Hora, dias, semanas, meses, anos. Então vamos começar com a preposição at. A preposição at, ela geralmente é usada para duas coisas. Uma é para falar o momento exato de alguma coisa, ou seja, a hora exata de alguma coisa. Por exemplo, I start work at 7 in the morning. Então você tem a hora marcada, a gente usa at. Isso pode ser para qualquer hora. Se fosse meio-dia, meio-dia é noon. I work at noon. Olha que legal, noon é meio-dia. Então por isso que depois do meio-dia, que a gente chama do período da tarde, é chamado de afternoon, que é depois do meio-dia. Saquei. I wake up at 6 in the morning and I have lunch at noon. Então, eu acordo às 6 da manhã, eu começo a trabalhar às 7 da manhã e eu almoço ao meio-dia. Então, at pode ser tanto as ou ao. E pode ser a também, a 1 da tarde. At 1 p.m. Isso é muito interessante. AM para antes do meio-dia, PM para depois do meio-dia. Então lembrando, preposição para horas, at. Ok? Dois exemplos extras. Dois exemplos extra ou extras? My class starts at 3 p.m. Então minha aula começa às 3 da tarde, às 3 p.m. da tarde, que é às 15 horas. Mas lembrando que no relógio em inglês, 12 horas a.m., 12 horas p.m. Tudo antes de meio-dia a.m., tudo depois de meio-dia p.m. So the second extra example, I have dinner at 9 p.m. Que quer dizer que eu janto às 9 da noite. 9 p.m. at 9 p.m. Alright? E não esqueça de uma coisa. Quando a gente quer falar por volta de, falando sobre horas, a gente usa at about. É a preposição at, que é para marcar a hora, e about quer dizer assim, por volta de, about. Então eu falo assim, I watch videos on YouTube at about 5 p.m. Beleza? E a outra forma de usar essa preposição é quando a gente vai falar sobre o período da noite usando a palavra em inglês night. Então a gente fala at night. Por exemplo, eu tomo banho de noite. I take a shower at night. I take a shower at night. Então para fechar essa primeira parte, at, usado para horas, e at, usado para o período da noite usando a palavra night, e quando a gente vai falar por volta de, usando horas, at about. Alright? Let's go for the next one. So the next preposition we have is in. Para quê? Para que a gente usa a preposition in? Bom, essa preposição é usada também para várias coisas, porém, na hora de falar sobre tempo em geral, a gente vai usar ela para meses, anos e para períodos do dia, usando as três palavras morning, afternoon and evening. Então, se a gente quiser falar sobre o mês que eu nasci em março, então eu posso falar I was born in March. I was born in March. Mas Rodrigo, você nasceu em março, mas em que ano? I was born in 19... Dizem que o homem foi à Lua em 1969. Então a gente fala assim, I heard that the man stepped on the moon in 1969. In 1969, porque 1969 é o ano, a gente usa in.
será que ele foi para lá de manhã, de tarde ou de noite? Não sei. Mas a gente pode falar assim, eu acho que ele foi para lá de manhã. Eu acho que o foguete saiu de manhã. Então fala assim, the man went to the moon in the morning. The man went to the moon in the morning. Mas eu acho que quando ele voltou, já era de tardezinha, assim, passando para a noite. Esse período chama the evening. Então eu falo assim, the man returned to Earth in the evening. The man returned to Earth in the evening. Alright? Então lembrando, a gente usa a preposição in para os meses do ano, in January, in February, in July, in October, in November. E a gente usa também essa preposição in para os períodos do dia. In the morning, in the afternoon, in the evening. E não se esqueça, a gente usa essa preposição in também para o ano. In 1925, alright? Então a gente vai para a última preposição. Então não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você está gostando desse conteúdo, deixe um comentário aqui usando as preposições que você já está aprendendo. E agora, a última preposição é on. On é uma preposição usada para dias. Dias. Fim. Só. Simples e direto. On. Então, o meu aniversário que eu falei, que é em março, né? Que eu falei assim, I was born in March, que eu falei só do mês. Agora, se eu quiser falar assim, no dia 4 de março, já lembrando para você deixar seu presentinho, I was born on March the 4th. I was born on March the 4th. Porque eu não estou querendo focar no mês que eu nasci, mas sim no dia que eu nasci. Então eu nasci no dia 4 de março. I was born on March the 4th. Ok? E também a gente pode usar para os dias da semana. Né? Então a gente falou de um dia nesse mês e os dias na semana também a gente usa on. Então, lembrando os dias da semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday and on Sunday. Esses dias são separados, os 5 dias da semana são chamados de weekdays. Então a gente fala on the weekdays I work, or I work on the weekdays. E the weekend. Então, on the weekend I have fun. On the weekend I go out with my girlfriend. On the weekend I travel. Ok? Então, lembrando que on é usado para o dia da semana, o dia do seu aniversário, o dia do Natal. Então a gente fala assim, I get a lot of presents on Christmas. Então eu ganho muitos presentes no Natal, porque Natal é o dia. This is it for today, guys. I really hope you like this video. Se você ainda não se inscreveu no canal, só se inscrever. Sigam também no Instagram, no @ebfacademy, and I'll see you then. Prepositions of time nunca mais será um problema para você.